Imagine a cena. Você está atravessando um vale profundo, cheio de sombras e incertezas. Cada passo que dá parece mais difícil do que o anterior, e você se pergunta se vai conseguir chegar ao fim. O que fazer quando os desafios parecem maiores do que as suas forças? O que fazer quando as dificuldades da vida parecem tomar conta de todos os aspectos da nossa existência? Hoje, eu quero falar com você, querido irmão, sobre algo que é essencial para a nossa jornada cristã. Confiar no Senhor em meio aos desafios. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça de Deus cubra sua vida neste momento, trazendo força, sabedoria e clareza para a sua caminhada. Profetizo que, ao ouvir a palavra de Deus hoje, sua vida será renovada e você encontrará esperança, mesmo nas adversidades. Amém. Para aqueles que estão chegando agora no canal, eu sou o Portador. E este é o canal O Cajado Divino, um espaço dedicado à reflexão bíblica, ao fortalecimento espiritual e à edificação de nossas vidas. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Tenho certeza de que Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração hoje. O tema que iremos refletir hoje é algo que toca a vida de todos nós. Confie no Senhor em meio aos desafios. A vida cristã não é feita apenas de momentos de glória e celebração. Também passamos por dificuldades, tribulações e até mesmo momentos de dúvida. Mas sabe o que é mais importante? É justamente nesses momentos que o Senhor se revela de forma mais profunda. Como diz o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, não importa o tamanho do vale, a nossa confiança deve estar firmada no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa ajuda bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Muitas vezes, os desafios da vida podem nos deixar inseguros, mas a palavra de Deus nos ensina que nossa confiança não deve estar em nossas próprias forças, mas em Deus, que é fiel para cumprir suas promessas. Você já parou para pensar como a confiança em Deus pode mudar a sua perspectiva diante das dificuldades? Quando confiamos plenamente no Senhor, não estamos apenas esperando que Ele nos tire do problema, mas aprendendo a ver as dificuldades sob uma nova ótica, como oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Vamos refletir por um momento. Em sua vida, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Como você reagiu quando as coisas não saíram como você esperava? Foi fácil confiar em Deus? Eu sei que muitas vezes a nossa fé é testada, somos tentados a duvidar e a querer resolver tudo por conta própria. Mas, irmãos, a palavra de Deus é clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Quando confiamos em Deus, entregamos o controle da situação a Ele, acreditando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Confiar não significa que as dificuldades desaparecerão imediatamente, mas sim que, mesmo no meio da tempestade, temos a paz que excede todo entendimento, pois sabemos que Deus está conosco. Deus não promete que a vida será fácil, mas Ele promete estar conosco em cada momento da nossa jornada. Lembre-se de Abraão, que mesmo sendo chamado a oferecer seu filho Isaque como sacrifício, confiou em Deus até o fim. Mesmo diante de uma situação que parecia impossível, Deus provou sua fidelidade e providenciou um cordeiro no lugar de Isaque. E o que dizer de Moisés,
que diante do Mar Vermelho confiou em Deus e, pela fé, viu as águas se abrirem, permitindo que ele e o povo de Israel escapassem da perseguição do exército egípcio. Deus sempre fará o impossível quando confiamos nele. Amados irmãos, confiar no Senhor não é uma opção, é uma ordem. Deus nos chama a confiar, não porque Ele quer ver nossa fé testada, mas porque Ele sabe que ao confiar nos tornamos mais parecidos com Cristo. Aprendemos a depender mais dele e experimentamos o seu poder de formas que jamais imaginamos. Agora, pare um momento e pense em tudo o que você está enfrentando. O que está pesando sobre o seu coração? Qual é a situação que parece sem solução? Coloque isso diante do Senhor, confie nele e experimente a paz que só Ele pode oferecer. Nós estamos apenas começando a entender como a confiança em Deus pode transformar a nossa vida. Mas eu quero que você fique comigo, pois a reflexão a seguir será ainda mais profunda e, ao final, você terá uma compreensão mais clara do que significa confiar plenamente em Deus, especialmente quando os desafios parecem insuperáveis. Então, não saia daí. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deus tem revelações poderosas para todos nós. E lembre-se, confie no Senhor em meio aos desafios, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Você já parou para pensar sobre o propósito de Deus em meio aos desafios da sua vida? Às vezes, é difícil compreender por que passamos por momentos tão difíceis, especialmente quando as respostas não parecem vir de imediato. Mas, amados irmãos, é importante entender que Deus, em sua infinita sabedoria, usa os momentos de dificuldades para moldar e fortalecer a nossa fé. Na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, vemos algo poderoso. A tribulação, algo que à primeira vista pode parecer um fardo, tem um propósito. Ela nos leva à paciência, à experiência e à esperança. Deus permite que passemos por desafios, não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama e deseja nos ver crescer espiritualmente. Cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer nossa confiança nele e experimentar mais da sua presença. Como cristãos, somos chamados a ver os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento. A mentalidade de um cristão que confia em Deus não se foca nas dificuldades, mas no que Deus pode fazer por meio delas. Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Ele não está distante de nós, como muitas vezes podemos imaginar. Ele é o Deus presente, que trabalha em nós e através de nós. Quando enfrentamos dificuldades, Deus não nos abandona. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais, pronto para nos dar a força que precisamos para superar. Não importa o quão grande seja a luta, Deus está ao nosso lado, sustentando-nos em cada passo. No entanto, a nossa parte é confiar. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, tentamos resolver as situações por nossa própria força e entendimento. Isso só nos leva a mais frustração e ansiedade. Deus nos chama a confiar nele, a entregar a Ele o controle total e a reconhecer sua soberania sobre todas as coisas.
Mesmo quando não entendemos o porquê da dificuldade, devemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia está cheia de exemplos poderosos de homens e mulheres que confiaram em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Um exemplo claro disso é a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, passou por traições e injustiças, mas nunca perdeu a sua confiança no Senhor. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José, já em posição de poder no Egito, diz aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que é conservar a vida de um grande povo. José não entendeu o propósito de Deus imediatamente, mas ele confiou. Ele soube que mesmo diante das maiores adversidades, Deus tinha um propósito maior. E no final, ele foi usado por Deus para salvar muitas vidas. A confiança de José no Senhor foi recompensada. E o mesmo pode acontecer em sua vida. Deus pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em bênçãos, se confiarmos nele. Outro exemplo poderoso é o de Daniel, que mesmo enfrentando a ameaça de morte na cova dos leões, manteve sua fé firme no Senhor. Ele sabia que não importa o que acontecesse, Deus era fiel. E como você sabe, Deus o livrou de uma maneira milagrosa, mostrando sua grandeza e poder. Esses exemplos nos ensinam que confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas que Ele sempre estará conosco. Ele nos fortalece, nos guia e nos dá a vitória, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos dizem o contrário. Agora, eu quero que você faça uma reflexão pessoal. Como tem sido sua confiança em Deus durante os momentos difíceis? Você tem buscado a Ele em oração, confiando que Ele tem um propósito em cada situação? Ou tem tentado resolver tudo por conta própria, sem entregar completamente o controle a Deus? Lembre-se do que Jesus nos disse em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. A nossa fé não precisa ser perfeita ou grande, mas precisa ser verdadeira e focada no poder de Deus. Com a fé certa, você pode superar qualquer desafio. Deus não nos chama para uma vida de fácil comodidade, mas para uma jornada de confiança e dependência dEle. Os desafios, embora difíceis, nos aproximam do Senhor e nos ensinam a confiar nele de maneira mais profunda. A confiança em Deus é essencial em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente durante os desafios. À medida que aprendemos a confiar mais nele, vemos as dificuldades sob uma nova perspectiva, como oportunidades para crescer espiritualmente e ver o poder de Deus em ação. Não perca as próximas reflexões, pois ainda há mais revelações poderosas que transformarão a sua vida. Fique comigo e lembre-se de compartilhar este vídeo com outros que também possam ser edificados por essa palavra. Amados irmãos, a vida muitas vezes nos desafia de uma maneira que nos faz sentir impotentes. As dificuldades podem gerar em nós sentimentos de medo e ansiedade. A questão é: como podemos confiar em Deus quando o medo parece nos paralisar? Como encontrar paz quando estamos rodeados pela ansiedade e pela incerteza? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Esse versículo nos ensina algo vital. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade, devemos levar nossas preocupações ao Senhor através da oração, com fé e gratidão. Quando nos entregamos ao medo e à ansiedade, estamos basicamente dizendo que não confiamos no poder de Deus para lidar com a nossa situação,
Mas ao confiar, ao nos entregarmos a Ele em oração, o medo começa a perder sua força. A confiança em Deus não só traz paz, mas também restaura nossa perspectiva diante das dificuldades. Deus nos chama a viver em paz, não porque as dificuldades desapareçam, mas porque Ele está conosco em cada batalha. A paz que Deus oferece não é uma paz superficial, que depende das circunstâncias externas, mas uma paz que vem do coração, que nos sustenta mesmo nas tempestades mais fortes. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos deixa uma promessa poderosa: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é sobrenatural, é algo que transcende as dificuldades da vida. Quando confiamos em Deus, experimentamos essa paz em nosso coração, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. O medo é uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar da fé e nos fazer duvidar das promessas de Deus. Mas a palavra nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. Quando enfrentamos o medo com confiança em Deus, o poder dele se manifesta em nossas vidas e a paz dele nos envolve, dissipando toda a ansiedade. Em momentos de grande dor e sofrimento, a confiança em Deus pode ser desafiada. A perda de um ente querido, a doença, os problemas familiares ou financeiros podem nos fazer questionar: onde está Deus em tudo isso? Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a confiar no Senhor com todo o nosso coração. O sofrimento não é algo que Deus deseja para nós, mas Ele, em sua soberania, permite que passemos por essas experiências. E é na dor que podemos encontrar consolo na presença de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo nos ensina: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui vemos que Deus não apenas nos consola nas tribulações, mas nos capacita a ser canais de consolo para os outros. Quando confiamos em Deus em meio à dor, experimentamos sua paz e conforto. E mais importante, podemos ajudar outros a encontrar esse mesmo consolo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram em Deus, mesmo em momentos de grande sofrimento. Um exemplo marcante é o de Jó. Jó foi um homem que, após perder tudo o que tinha, seus bens, seus filhos e sua saúde, continuou a confiar em Deus. Em meio à dor, Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, versículo 25. Ele não entendia o porquê de seu sofrimento, mas sua confiança em Deus permaneceu firme. Jó também nos ensina algo valioso. A confiança em Deus não depende de entendermos todas as circunstâncias. Não temos o poder de compreender os caminhos de Deus, mas podemos confiar em sua bondade e fidelidade. Quando nossa fé é provada, é uma oportunidade para experimentarmos a verdade de que Deus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Outro exemplo poderoso de fé, em meio ao sofrimento, é o de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, Paulo compartilha uma experiência em que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, mesmo enfrentando aflições e dificuldades, aprendeu que, quando se sentia fraco, era quando o poder de Deus se manifestava com maior clareza. Ele escreveu: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco,
então sou forte. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a confiança em Deus não significa ausência de sofrimento, mas a certeza de que, mesmo na dor, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos consolando e nos capacitando a continuar a jornada. Agora eu pergunto a você, querido irmão, como você tem lidado com a dor e o sofrimento em sua vida? Tem confiado que Deus está ao seu lado, mesmo nas situações mais difíceis? Lembre-se de que, quando confiamos em Deus, Ele usa até os momentos mais dolorosos para nos transformar e nos aproximar mais dEle. Confiar em Deus em meio aos desafios, ao medo, à ansiedade e ao sofrimento é uma das lições mais profundas que podemos aprender. E como cristãos, Deus é fiel e está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos fortalecendo, nos consolando e nos capacitando a superar qualquer obstáculo. Se você está sendo tocado por esta palavra, compartilhe com seus amigos e familiares. Não saia daqui, porque temos mais a refletir e você não vai querer perder a última revelação sobre como confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. À medida que nos aproximamos do fim desta reflexão, gostaria de convidá-lo a pensar sobre as decisões que você tem tomado na sua vida. Em momentos de incerteza, quando os desafios parecem insuperáveis, como podemos confiar em Deus para nos guiar nas decisões que devemos tomar? A confiança em Deus deve se estender a todas as áreas da nossa vida, inclusive nas escolhas que fazemos. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Este versículo revela uma chave importante. Quando confiamos em Deus em todas as áreas da nossa vida, Ele nos orienta e guia nas decisões que tomamos. Muitas vezes, somos tentados a tomar decisões precipitadas, baseadas em nossos próprios sentimentos ou raciocínios. Mas a verdadeira confiança em Deus significa reconhecer que Ele tem um plano perfeito para cada uma de nossas escolhas. Ele não apenas conhece o caminho à nossa frente, mas tem o controle total sobre tudo o que está acontecendo. Um exemplo claro de confiar em Deus nas decisões pode ser visto na vida de Davi. Quando Davi foi ungido rei de Israel, ele ainda era um jovem pastor e sua vida estava longe de ser fácil. Ele enfrentou gigantes como Golias, perseguições do rei Saul e guerras constantes. No entanto, Davi sempre procurou a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Ele dizia: Senhor, que direi? O que devo fazer? E buscava a orientação divina. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, Davi pergunta a Deus: devo perseguir esta tropa? Poderei alcançá-la? E Deus responde: persiga-os, porque certamente os alcançará e certamente os salvará. A vitória de Davi não estava em sua própria força ou habilidade, mas na sua confiança no Senhor. Quando ele buscava a orientação de Deus, ele estava sendo guiado pela sabedoria divina, e as vitórias vinham como resultado dessa confiança. Assim como Davi, você também pode buscar a direção de Deus nas suas decisões diárias, grandes ou pequenas. Em cada situação, é vital que nos rendamos a Ele, confiando que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Não há decisão que seja insignificante demais para levarmos a Deus em oração. Mas como aplicar essa confiança no dia a dia de forma prática? Em primeiro lugar, é necessário fazer de Deus o centro de nossas vidas. Isso significa buscar sua presença em oração, meditação na palavra e, principalmente, viver de acordo com seus princípios. Além disso, devemos lembrar que a confiança em Deus envolve paciência.
Muitas vezes queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus nos ensina que em seu tempo perfeito todas as coisas acontecem. O Salmo 27, versículo 14 nos exorta: espera pelo Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Às vezes, o maior ato de confiança que podemos demonstrar é esperar pacientemente pela direção de Deus. Essa confiança, aliada à paciência, nos leva a viver uma vida cheia de paz, sem a ansiedade que tantas vezes nos aflige. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que Ele estará conosco em cada uma delas. E ao final, seremos mais fortes e mais preparados para viver conforme Ele nos chamou. Por fim, quero lançar um desafio a você. O desafio de confiar a Deus todas as áreas da sua vida. Não apenas os grandes problemas, mas as pequenas coisas também. Entregar ao Senhor o controle de sua vida não é um ato momentâneo, mas uma prática diária. Muitos de nós enfrentam a tentação de tentar controlar tudo, de resolver tudo sozinhos, de tomar as rédeas das situações sem confiar no Senhor. Mas a verdadeira confiança é uma entrega total. Como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Confiar em Deus é uma decisão diária de negar nossa vontade e seguir a sua direção. Deus é fiel. Ele é digno de nossa confiança. Ele nunca falha. Mesmo quando o caminho parece difícil, quando o medo e a dúvida querem tomar conta, lembre-se de que Ele está com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Hebreus 13, versículo 5. Ao longo de todo este vídeo, vimos como confiar em Deus é essencial para enfrentar os desafios da vida. Confiar no Senhor em meio ao medo, à dor, à ansiedade e às decisões difíceis é o caminho para uma vida vitoriosa em Cristo. Quando nos entregamos totalmente a Ele, podemos descansar em sua paz, pois Ele cuida de nós de maneira perfeita. Querido irmão, quero encerrar esta mensagem com um apelo profundo. Confie no Senhor com todo o seu coração e Ele fará maravilhas em sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando agora, Deus é maior que qualquer desafio. Ele tem um plano para você, e esse plano é de paz, de vitória e de esperança. Se você se sentiu tocado por esta palavra, inscreva-se no canal, O Cajado Divino. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7e. Para finalizar, convido você a refletir sobre a importância de aceitar Jesus como Salvador e a procurar uma igreja perto de sua casa para congregar. Não adie mais a sua decisão. O Senhor está chamando você para uma vida de confiança e entrega total a Ele. Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja em sua vida.